Olá a todos! Nesse vídeo você vai ver por que você perde motivação e o que faz você continuar, mesmo quando a motivação não existe mais. A gente nesse vídeo vai aprender como a gente toma a decisão, como as nossas decisões são tomadas na nossa vida, seja profissional, seja pessoal, por que a gente procrastina, o que faz com que a gente procrastine na nossa vida, como a gente constrói autoconfiança, que é uma palavrinha bem complicadinha, bem difícil da gente construir, que é autoconfiança, porque podemos duvidar da nossa própria competência, o que faz com que a gente duvide dessa nossa competência na nossa vida, seja profissional, seja pessoal. Isso pega muito no lado profissional, mas por que a gente costuma duvidar? O que está no nosso controle, o que a gente consegue controlar, como a gente reage a essas adversidades da vida, que a gente tem muita adversidade, ainda mais quem é empreendedor, principalmente no nosso país, que é o Brasil, que hoje está bem complicado. Como você faz para conseguir ter resultado e como a gente constrói a disciplina, que é muito importante. Agora vem uma pergunta super importante que a gente tem que fazer na nossa vida, que é a proposta inclusive desse vídeo. A pergunta: para quê? Por que uma pessoa ela pode ter disciplina, mas ela está perseguindo um objetivo que não faz sentido para ela? Vocês já entenderam sobre o que eu vou falar, né? Sobre propósito. O que faz a pessoa ter um porquê forte? O que está por detrás disso? Ela pode, por exemplo, ter dinheiro e continuar insatisfeita. A gente vê um monte de gente insatisfeita, que às vezes tem casa bonita, tem uma boa profissão, tem uma família maravilhosa, linda, só que a pessoa ela continua sempre insatisfeita. Nada satisfaz essa pessoa. Ela pode, por exemplo, alcançar uma meta, mas logo em seguida ela precisa de outra meta. Por que acontece isso? Ou ela pode começar motivada, a gente vê tanta gente que começa motivada um projeto e de repente você pergunta para a pessoa, fala assim: e aí, aquele projeto seu? A pessoa fala: aquele projeto caiu por terra, eu não estou mais seguindo. E essa pessoa às vezes acaba desistindo porque a recompensa demorou muito. O que a gente faz para poder reverter tudo isso? Então, essa aula, esse vídeo, ele vai ser a respeito de o que faz sustentar a motivação humana, o que realmente sustenta essa motivação humana. E aí eu vou passar por vários conceitos, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você já conseguiu alguma coisa que você queria muito e depois de conseguir você percebeu que ainda não estava satisfeito? Que foi o que a gente começou a falar desde o começo desse vídeo. Ou você já começou um projeto cheio de entusiasmo e algumas semanas depois você perdeu completamente a vontade de fazer esse projeto? Isso daí significa que não tem a ver com disciplina. Você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, mas se você não tiver propósito, um porquê muito forte, eu sempre falo, você tem que querer ter algo muito acima do que seja apenas dinheiro. Porque o dinheiro, tá, é legal, você tem, mas se você não tiver um propósito forte para usar esse dinheiro, a gente vê muita gente, provavelmente você deve ter conhecido algum ator, algum empresário, alguém que se tirou de arrasto, né? Se saiu de arrasto, como diz, para a gente não falar a palavra aqui pro YouTube, aqui a rede social aqui não bloquear. E a pessoa às vezes ela não conseguiu seguir a vida dela, por quê? Porque ela tem muito dinheiro, tem uma vida muito boa, só que ela não tinha um propósito maior. E aí isso acaba entrando, aí problemas que acontecem na vida, às vezes luto que a pessoa vai passando, a pessoa acaba não aguentando viver. Então isso não tem, por exemplo, tem a ver com disciplina ou com você ter coisas, mas a gente às vezes tenta sustentar uma vida baseada apenas em recompensas externas, e as recompensas externas não conseguem segurar essa motivação. A gente hoje vai entender
como a psicologia, o que a psicologia descobriu sobre motivação, sobre propósito e sobre aquilo que faz uma pessoa continuar quando a novidade acaba. Porque a gente é movido muito por novidade. Ah, eu vou fazer... Quantas pessoas a gente conhece, a gente mesmo, começa a fazer um curso, de repente um curso de instrumento, um curso de artes marciais, um curso, sei lá, de línguas, e de repente para no meio do caminho. Então a motivação, ela não é uma coisa só. A motivação, nós vamos começar a falar de motivação aqui, para a gente falar a questão do propósito. A motivação, você tem uma diferença muito grande entre motivação extrínseca e motivação intrínseca. E eu vou explicar o que é isso. Então, a motivação extrínseca é quando a gente faz algo por causa de uma recompensa ou consequência externa. Então, eu tenho, por exemplo, dinheiro. Eu faço alguma coisa porque eu tenho eu vou ganhar muito dinheiro com isso, eu vou fazer muito dinheiro com isso. Ou porque vou ter um status social. As pessoas são muito movidas por esses status, que na realidade isso é uma verdadeira mentira. O status, ele é momentâneo. Quantas pessoas atingiram o status e de repente elas ficam esquecidas. E status fala muito mais sobre a vontade que a gente quer resolver do outro em relação a gente. Ai, porque quero ter status, porque eu quero que o outro... E na realidade as pessoas, cada um está vivendo a sua vida. Ninguém está preocupado com o que você é. E você está preocupado aí. Isso acaba sendo vazio. Reconhecimento, que entra no status, a gente quer ter reconhecimento. E esse reconhecimento, quando não vem, vira uma coisa triste na gente, vira uma ansiedade, a gente tem uma frustração. Então tem que tomar muito cuidado. Essa aprovação que a gente busca da sociedade, uma aprovação vazia, muitas vezes, que faz com que às vezes a gente acabe desanimando no caminho, ou quando a gente quer evitar uma punição. Isso tudo, gente, é motivação extrínseca. A gente tem um fator externo. E agora a gente tem a motivação intrínseca. O que é? Você faz algo porque a própria atividade tem significado para você, tem um interesse, uma satisfação para você. Então você se satisfaz de repente estudando, sei lá, um idioma, italiano. Eu vou estudar italiano, porque eu quero aprender, tem um significado. Eu quero aprender porque minha avó era italiana, eu quero falar com ela, então eu vou aprender, apesar de acabar sendo uma coisa meio que um fator meio externo para você agradar o outro, mas é uma coisa que você, se você quer, está dentro de você, querer aprender para saber, então é interessante que você faça isso. É um movimento, é uma motivação intrínseca. Por exemplo, aprender, eu quero criar alguma coisa nova, eu quero ensinar algo novo, eu quero resolver um determinado problema de alguém. Então, através desse conhecimento, dessa capacidade, eu vou desenvolver uma habilidade que vai ajudar uma pessoa, que vai ajudar um determinado grupo. Então, quando a gente tem esses fatores de aprender, de criar, de ensinar, de resolver problema, de desenvolver a habilidade, a gente entra na motivação intrínseca. Só que é importante no seguinte, a motivação extrínseca não é necessariamente ruim, tá? É importante você também ter dinheiro, porque se você não tem dinheiro, você não consegue de repente aprender alguma coisa, desenvolver habilidade, porque dinheiro, recompensa, elas podem ser importantes, mas o problema está quando a gente pega toda a nossa motivação e coloca nisso. Gente, pode parecer papo de coach isso, que no lado pejorativo, que o pessoal coloca muito coach, né, como pejorativo isso. Mas isso daí pega muito para muita gente. Muita gente tem projetos importantes, bons, que acabam desanimando, que acabam parando no meio do caminho. Porque a pessoa às vezes não tem uma motivação, não tem uma disciplina, não tem um propósito. E é importante a gente entender essa questão da motivação extrínseca e intrínseca. A gente tem que entender e para isso a gente precisa ter esse conhecimento. E por falar em conhecimento, eu deixei na descrição 2 links.
Um para você, se você quiser participar da nossa comunidade gratuita lá no WhatsApp, você pode se inscrever, é Destravando Vendas, a gente fala sobre vendas, o Thiago faz, meu marido ele faz live todo dia às 11 horas, salvo alguns dias que às vezes a gente tem algum compromisso familiar, um compromisso de trabalho que às vezes ele não consegue, mas ele sempre avisa lá no grupo, então a gente está lá, vocês podem, se vocês tiverem dúvidas, tudo sobre negócio, vocês podem entrar lá. A gente não tolera hater, então se fizer graça a gente tira. E tem também o link do nosso método da Autoridade Infinita, se você quiser ser nosso aluno e aprender mais sobre vendas, lá tá tudo mastigadinho. Então vamos continuar aqui. Então o problema é quando toda a nossa motivação depende do dinheiro, depende do reconhecimento, depende de recompensa. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma teoria da autodeterminação, que é do Edward Deci e Richard Ryan, que eles falam sobre 3 necessidades psicológicas básicas do ser humano, que é a autonomia, que é sentir que tem a participação e escolha naquilo que está fazendo. Porque às vezes a gente vive sonho do outro e tem que tomar cuidado. Às vezes você é esposa e você vive o sonho do teu marido. É claro que se o sonho for conjunto, é ótimo caminhar junto. Mas às vezes você tem um sonho, sei lá, de ser arquiteta e teu marido, sei lá, ele vende sapato. Claro que você pode ajudar tal, mas você tem que seguir, você tem que desenvolver, você tem que participar, você tem que ter uma participação, uma escolha sobre aquilo que você faz. Se você ficar vivendo o sonho do outro, você vai ser vazia, tua vida vai ser vazia. Então a gente tem que sentir. Isso não significa que a gente tem que fazer tudo sozinho, mas significa sentir que a gente tem alguma voz nas nossas decisões. Se você ficar sempre se baseando na decisão do outro e você nunca tem a sua decisão, é complicado. A outra é a competência. Então, sentir que é capaz de aprender e desenvolver habilidades. A gente tem que sentir. E aí a gente se conecta com a autoeficácia do Bandura. Albert Bandura fala sobre a autoeficácia. Eu consigo? Eu consigo fazer isso? Eu falei sobre, esse vídeo, essa aula que eu estou fazendo aqui, ela tá numa playlist, vai ficar numa playlist, né? Não tá ainda, mas eu vou colocar numa playlist que eu estou falando sobre a psicologia do sucesso. E lá eu abordo vários temas, abordo a autoeficácia, abordo o locus de controle, abordo a questão da disciplina. Então, sigam lá, se vocês não viram ainda, vejam os outros vídeos. E lá tem a terceira aula que é sobre a autoeficácia. E o Albert Bandura ele fala que você tem que se fazer a pergunta, eu consigo? Você tem que ter essa noção da autoeficácia. E aí, na competência aqui, eu sinto que sou capaz de aprender e de desenvolver habilidades. Então a gente tem que entender isso daí. E relacionamento, sentir conexão, sentir pertencimento, vínculo com outras pessoas. Então, o que eu estou fazendo está vinculado com outras pessoas, eu estou auxiliando outras pessoas. Isso é especialmente importante para empreendedor, porque ninguém constrói algo significativo completamente isolado. A gente não consegue construir um grande negócio se a gente for isolado. A gente tem que resolver problemas reais de pessoas reais. E eu só consigo ter êxito, ter sucesso se eu resolver a dor de alguém. Isso é fato, gente. Então, a gente tem que ter essas 3 coisas. Eles vão trazer esses 3 pontos. E aí eu coloco aqui um exemplo prático. Imagina 2 pessoas. Tá? A primeira pessoa, ela quer executar uma determinada tarefa. As 2 pessoas vão fazer o mesmo trabalho. Mas aquela pessoa executa aquele trabalho porque ela precisa de dinheiro. Então, ela quer ganhar dinheiro, então ela executa. E a outra esse trabalho pode me ajudar a ajudar outras pessoas. Através desse trabalho, eu ajudo outras pessoas, eu desenvolvo a minha capacidade, ajudo a desenvolver minha capacidade ajudando outras pessoas e eu construo algo que eu considero realmente importante, que vai ser importante tanto para mim quanto importante para a sociedade. Se vocês viram, as 2 pessoas podem trabalhar muito, mas a segunda, a gente tem fontes adicionais de significado. Você tem um significado. Então, por isso que algumas pessoas permanecem engajadas por muito tempo
é quando as recompensas imediatas desaparecem. Por quê? Porque a recompensa imediata desapareceu, mas ela tem um significado naquilo que ela está fazendo. E isso faz com que, eu tenho uma frase que eu gosto muito: quem tem um porquê muito forte aguenta qualquer como. Como você faz isso? Se você tem um porquê muito forte, você aguenta o processo. Você não vai desanimar no caminho, porque você tem um porquê forte. Sei lá, eu tenho pais idosos e eles precisam de atendimento médico e eu não tenho um puto no meu bolso para poder ajudar. Quando eu tenho um porquê forte, eu aguento qualquer como, eu vou lá, eu ponho a cara para bater, eu faço, executo as ações, eu tenho as estratégias necessárias para fazer uma determinada ação, para eu ter um dinheiro para poder ajudar meus pais. Ou se de repente eu tenho meu filho lá numa escola, ou numa faculdade que não é muito boa, e eu quero que ele melhore de vida, eu vou lá, trabalho, eu tenho um porquê forte, entendeu? Eu tenho um propósito. Ou sei lá, minha mulher está ajudando na renda de casa e todo dia à noite, 10 horas da noite, ela está pegando ônibus para voltar para casa, sozinha naquele ponto, longe de casa. E ela está tentando ajudar, porque a gente tem filhos pequenos e a gente, sabe, tem uma vida difícil. E eu tenho lá a minha mãe que ajuda a olhar meus filhos enquanto eu e minha mulher trabalham, mas eu trabalho em um lugar mais perto, mas só que eu não consigo buscá-la no horário. De repente eu trabalho também, eu tô saindo em um determinado horário. A gente vê tanto caso assim, gente, de violência contra a mulher, porque a mulher tem que ajudar em casa e o trabalho que ela tá longe, ela tem que pegar um ônibus, 2, 3. Quem mora em cidade grande sabe o que eu tô falando, como é difícil. Como é difícil. Eu sei disso, porque assim, eu não moro mais numa cidade grande, eu moro numa cidade pequena, mas eu já trabalhei muito em cidade grande. Trabalho ainda de certa forma, porque eu tenho clientes fora, às vezes a gente tem que fazer visita para a empresa, mas eu já fui aquela pessoa que pegava o metrô, que tinha que pegar 2, 3 linhas todo dia para ir para a faculdade, pegava ônibus. Só que ainda eu estava num lugar melhor, entendeu? Porque eu estudava na USP, que ainda é tranquilo, porque eu pegava toda semana aquela vida. Agora tem gente que pega ônibus, pega trem e sofre, às vezes à noite, que é perigoso, a gente sabe que é perigoso para a mulher. E aí você é aquele marido que quer tirar a sua mulher dessa situação. Então isso, gente, ajuda você quando a sua motivação desaparece, se você não está tão motivado, ajuda você a acender aquele fogo. Não, eu preciso fazer isso para poder ajudar. Isso é um propósito muito forte. E você consegue aguentar qualquer como com isso. E aí a gente traz o poder do sentido de Viktor Frankl, que ele dá a questão, essa abordagem que ele faz da logoterapia, que é uma abordagem na busca do sentido da vida. Como eu faço para ter meu sentido de vida? Então, o ser humano, ele não busca somente o prazer, ele não busca somente ou a ausência do sofrimento. Ele busca um significado. E o Viktor Frankl vai ter essa busca, vai trazer essa busca do significado na teoria dele, nessa psicologia dele, que é a logoterapia. Então, só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tornar isso muito simplista, porque as coisas não são tão simples assim. A gente não pode pensar assim, que porque eu tenho um significado na vida, essa busca do significado, do sentido do Viktor Frankl, que a gente não vai ter mais problema. A gente vai ter problema na vida e a gente tem que saber ressignificar isso. Gente, uma percepção de sentido pode ajudar uma pessoa a enfrentar dificuldades com uma perspectiva diferente. Só que essa percepção de sentido não significa que tudo vai ser mil maravilhas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não usar essa teoria como uma coisa, nossa, agora eu busquei o sentido da vida, eu estou feliz, a minha vida vai ser outra. Não, a gente tem que ressignificar e todo dia a gente tem que matar um leão. A gente mata um leão por dia. A gente vê isso daí, não é só no Brasil, isso aí tem vários países, cada um passando as suas dificuldades. A gente tem que matar um leão por dia. Só que a gente tem que ter um propósito, senão a gente não consegue aguentá-lo. E esse propósito, ele não precisa ser grandioso. Um propósito de vida, ele não precisa ser
Ah, as pessoas falam, ainda não descobri o meu propósito. Ainda não descobri, porque ela está atrelada, às vezes, esse propósito a mudar o mundo. Claro que a gente vê o Tesla, que com as experiências dele, com as teorias dele, ele mudou a humanidade. Muita coisa que a gente tem, foi Tesla que inventou. A gente tem grandes pensamentos, a gente tem, por exemplo, Leonardo da Vinci, que estava à frente. A gente tem, por exemplo, a gente tem muito cientista aí que está mudando. A gente tem no Brasil aquela cientista da questão, esqueci o nome dela agora, que ela é tão importante, eu sempre falo super dela, da questão dos paraplégicos lá, que não conseguem andar. Esqueci o nome dela, que ela é tão... Vocês devem... até o final do vídeo eu espero que eu lembre dela. Porque, nossa, eu acho assim, essa cientista do Brasil demais, demais. Então a gente tem pessoas que mudam o mundo, mas de repente, a pessoa quer criar uma grande empresa e de repente essa grande empresa às vezes não vem, às vezes não, sabe, nesse momento. Essa grande empresa às vezes não tá, mas a pessoa tem esse propósito, tudo bem, vai seguindo. Mas não precisa ser isso, sabe, essa coisa grande, ou ficar muito famoso, ou ter bilhões. É claro que você pode ter esse propósito de ficar bilionário para poder ajudar. De repente você quer trabalhar num projeto, eu não lembro se era a Gabriela, essa cientista. Gente, agora eu tô com isso na cabeça. Mas você, por exemplo, quer ganhar bastante dinheiro, tudo bem, ok, mas se você tem um propósito por detrás disso maior, de mudar o empreendedorismo no mundo, tá? Mas você não precisa ter isso grande. Simplesmente, de repente, o seu propósito pode estar relacionado. Acho que é Gabriela, hein? Gabriela. Agora eu estou com isso na cabeça. Dessa cientista que mudou realmente o cenário da saúde nisso. Bom, mas enfim, propósito, ele pode estar relacionado a você ensinar, a você cuidar, a você criar algo novo, a você construir, transformar algum lugar, um espaço. Isso pode ser um propósito, ou deixar uma contribuição, às vezes para um pequeno grupo, seja, por exemplo, como eu falei, o propósito para sua família. Isso já é um propósito. Isso pode também mudar ao longo da vida. Você não precisa, não necessariamente porque você tem esse propósito agora, você precisa ficar com esse propósito o resto da vida. O propósito de vida, ele pode se transformar ao longo da caminhada. E tá tudo certo, tá tudo bem. Então a gente tem que ter um propósito de vida. E não importa se ele é grande, se ele é pequeno, ele tem que ser um propósito que te mova. E a gente fala muito sobre a pirâmide das necessidades do Abraham Maslow, das necessidades humanas, da hierarquia de necessidade, que você tem que ter necessidades fisiológicas em primeiro, depois segurança, depois pertencimento, aí tem a estima, a autorrealização, que são esses conceitos no caso da necessidade da pirâmide de Maslow. Só que, gente, a gente tem que ter um cuidado com isso. Porque não é porque você tem essa pirâmide, que ela é uma pirâmide, na realidade, rígida, que você vai trazer isso para a sua vida. Às vezes, o seu propósito não está nas necessidades fisiológicas primeiro, em comer. Às vezes está em você ter uma autorrealização. Então, essa pirâmide de Maslow, ela é muito simplista para determinadas situações. A gente não pode empregar isso em tudo, porque às vezes você vai pular etapas à medida que algumas necessidades são atendidas. E se outras necessidades podem ganhar importância. Se você tem já as primeiras necessidades na pirâmide de Maslow, nessa hierarquia de Maslow de necessidades humanas já atendidas, a sua importância pode estar em outro patamar, em outro nível. E tá tudo bem. A gente não tem necessariamente, todo ser humano tem que percorrer essa escala rígida dessa ordem. Isso seria muito simplista. A gente simplifica isso, a gente dá uma simplificação popular para isso, mas não é tão simples assim. E quando a gente traz o dinheiro como motivação, o dinheiro não importa? Ele importa, claro.
Se você precisa ter dinheiro para executar determinadas ações, às vezes o seu propósito de vida, para você chegar naquele propósito, que é uma liberdade, de repente, geográfica, para você estar com a sua família onde você quiser estar, porque de repente sua mulher e seus filhos querem conhecer o mundo, e você de repente pode ter uma liberdade geográfica, por exemplo, de repente sendo infoprodutor, ou dando consultoria, assessoria para empresas, mas você pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo isso. Isso é um propósito. E você precisa de dinheiro, claro que isso importa, porque como que você vai viajar ao mundo se você não tem dinheiro? A gente não viaja, a gente não cria uma asinha para sair voando. Então você precisa, claro, é óbvio. Mas o dinheiro ele pode proporcionar isso, ele pode proporcionar a liberdade, a segurança, acesso a recursos, conforto e possibilidades que faz, inclusive, com que você vá em outro patamar na hierarquia de Maslow, lá da pirâmide de Maslow. Só que o problema não é querer dinheiro, é você acreditar que você só vai ser feliz se você ganhar X. Aí, porque o que acontece? Quando você atinge X, você vai ficar insatisfeito, você vai atingir 2x, você vai querer ganhar mais, aí você vai querer ganhar mais e nada tá, e a sua meta vai continuar te afastando do seu propósito de vida. Porque às vezes o seu propósito de vida não tá naquilo, a sua felicidade não tá naquilo. Você tem que ter um propósito maior. Trazendo para até também uma aplicação bem contemporânea, a gente falar sobre autonomia, maestria e propósito, do Daniel Pink, que ele vai falar sobre os 3 elementos importantes, que é a autonomia, ter alguma liberdade como você realiza o trabalho, então sobre como você a realiza, então você tem que ter essa liberdade, que aí a gente falou a respeito da autoeficácia, você também entender que você consegue. A maestria, desejo melhorar constantemente, eu tenho que melhorar continuamente e ter um propósito, sentir que aquilo que a gente faz está conectado a algo maior. Quando a gente está conectado a algo maior, a gente tem realmente a condição e a continuidade no nosso projeto de vida. A gente tem motivação, a gente tem vontade, a gente tem a disciplina, a gente consegue manter isso na nossa vida, essa disciplina, essa constância, para a gente conseguir atingir esse propósito que a gente tem, a gente atingir esse objetivo. E a motivação, ela pode não ser constante, você não precisa estar motivado todos os dias, tem dia que vai estar bom, tem dia que vai estar ruim, tem dia que você vai ter dúvida, tem dia que você vai estar cansado pra caramba, tem dia que você vai estar frustrado, as coisas não deram nada certo. Só que aí, o que acontece? Aí entra a disciplina. E a disciplina, ela só entra se você tiver um propósito muito forte. Se você não tiver um propósito muito forte, você não vai ser disciplinado todos os dias, porque não é fácil. Tem dia que a gente tá com a vó atrás do toco. A gente não quer gravar vídeo, tem dia que a gente não quer atender cliente, tem dia que a gente não quer ler um livro que vai de repente dar um conhecimento pra gente naquilo. Tem dia que a gente não vai querer, a gente vai querer ficar simplesmente na nossa casa quietinho, na nossa toca. E a disciplina vai fazer com que a gente saia e que a gente tenha um sistema que a gente atenda toda a demanda da nossa vida. Quando a gente tem isso, a disciplina ajuda a gente a continuar quando a motivação diminui. Se você não tiver... E agora, olha só, a gente tem a disciplina quando a motivação diminui, a gente consegue executar, e o propósito vai ajudar a gente a lembrar o porquê vale a pena a gente continuar. Olha que forte isso, olha que profundo. Então o propósito vai fazer com que a gente continue, que a gente lembre o porquê que a gente tem que ter disciplina. Essa aula, esse vídeo que eu fiz hoje sobre propósito, ele fecha essa playlist que eu coloquei lá para vocês de Psicologia do Sucesso, que teve a primeira aula que foi sobre decisão, como a minha mente decide. Como eu faço, como que a minha mente decide as coisas. A segunda aula foi sobre procrastinação, o porquê eu evito agir na minha vida, porque eu evito sair da minha caixinha
E para a vida, a autoeficácia, eu consigo, né? A pergunta, eu consigo fazer determinados, eu tenho habilidade, eu consigo executar isso? Aí a quarta aula foi sobre a síndrome do impostor, porque eu não reconheço a minha capacidade. Muito importante lá, gente, vai lá assistir. Bloco de controle foi a quinta aula. O que está nas minhas mãos e o que não está? E o que eu faço para resolver isso? A sexta aula nós falamos sobre resiliência, o que eu faço quando tudo dá errado. A sétima aula foi sobre disciplina, como continuo quando não tenho vontade de absolutamente nada. E a oitava aula, que foi essa aula, que foi esse vídeo, por que estou fazendo tudo isso? Isso está numa playlist. Então agora a gente tem um entendimento melhor, que a gente entende melhor a nossa mente, as nossas emoções, os nossos comportamentos, a nossa capacidade de agir e aquilo que dá significado à nossa caminhada. Então isso, gente, fechou uma sequência, uma lista lá de vídeos. Se você passa por isso, se você não consegue sair do lugar, às vezes o problema está no seu interno. Você tem que entender o que dá sentido à sua vida ou por que você não tem disciplina. E aí eu coloco para vocês um exercício, como eu faço no final de todos os vídeos. Faça um mapa do meu porquê. Então, as perguntas, olha, que eu vou colocar para vocês. O que eu quero construir? Anota aí. O que eu quero construir na minha vida? Segunda pergunta, por que isso é importante para mim? A gente tem que se perguntar o porquê isso é importante. Se eu estou executando uma determinada tarefa, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou criando um negócio, por que isso é importante para mim? Isso tem importância? Gente, isso pega muito porque tem gente que escolhe profissão por hobby. Ah, eu tenho um hobby disso, então eu vou ter isso como profissão. E a gente tem que ter um porquê forte para sustentar. Porque de repente um hobby vira um ódio que a gente começa a ter do negócio lá na frente. Porque às vezes não era o que a gente ia querer, não era o nosso propósito de vida. Era simplesmente um hobby, uma coisa que eu queria fazer para distrair minha cabeça. E quando a gente transforma isso numa coisa, uma ação disciplinada, num sistema para a gente ter nossa vida financeira, é complicado, tá? Então, por que isso é importante para mim? A gente tem que se perguntar. Quem será beneficiado se eu conseguir? Se eu conseguir algo na minha vida, quem vai ser beneficiado com isso? Eu tenho alguém que eu quero ajudar muito, isso é um propósito. Que tipo de pessoa preciso me tornar para construir algo na vida? Para construir isso. Eu tenho um negócio, eu estou construindo uma empresa. Que tipo de pessoa preciso me tornar para construir isso? A gente tem que se perguntar. Quais são os valores que eu quero sustentar? Quais são as minhas crenças, meus valores? Através disso eu crio um negócio forte. O que estou fazendo apenas para receber aprovação? A gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo apenas para receber aprovação? Aprovação externa. Isso não sustenta negócio forte. Quando eu só quero ter uma aprovação externa e não entendo meu propósito de vida, então a gente tem que fazer essa pergunta. A gente não consegue sustentar um negócio por muito tempo. A gente tem que parar e pensar o que eu estou fazendo apenas para receber aprovação. Porque isso não sustenta a nossa vida, gente. Isso daí cai tudo por terra na nossa vida. Porque o outro está preocupado com ele. Ele não está preocupado. E a gente fica preocupado em querer aprovação alheia. Olha só o perigo, olha só. Isso acaba sendo uma armadilha para a nossa vida. A gente vai viver uma vida que a gente não quer, uma vida que a gente não planejou, uma vida que a gente está vivendo aos olhos do outro e não aos nossos olhos, às nossas convicções. E a sexta pergunta: o que eu faria mesmo que ninguém aplaudisse? Se você encontrar uma coisa que você faria, mesmo que ninguém aplaudisse, pronto. Essa é uma pergunta poderosa. Você já encontrou o seu propósito. Porque você não depende do olhar alheio. Então, você encontrou o seu propósito de vida. Você vai conseguir executar isso a longo prazo. Porque você não está preocupado com o que o outro vai pensar.
É claro que a gente, se você tem um negócio, você tem que validar esse negócio com o seu cliente. Se não validou com ele, esse não é seu cliente. Você vai tentar validar com outros clientes. E a gente tem que quebrar um mito que a gente precisa encontrar uma única missão de vida. Essa missão pode mudar. Conforme a gente vai mudando, o nosso propósito pode se desenvolver. A gente pode assumir diferentes fases da nossa vida e com isso os nossos propósitos eles vão mudando, nosso propósito vai mudando. A gente não tem uma resposta definitiva na nossa vida, porque a roda vai girando e a gente vai se transformando com isso, aprendendo nos nossos percalços. A gente precisa encontrar um sentido suficientemente importante para orientar as nossas próximas escolhas. Quando a gente faz isso, a gente consegue ter nosso propósito. A motivação faz a gente começar. O propósito ajuda a gente a continuar, porque nem todo objetivo que a gente deseja é um objetivo que realmente importa. Às vezes a gente tem um objetivo, a gente deseja um objetivo, mas às vezes a gente tem que se perguntar se ele realmente importa, porque aí entra o propósito. Eu posso ter o objetivo de fazer tanto no mês de dinheiro, 10 mil reais no mês, vamos supor. Só que qual é o meu propósito para isso? A gente tem que se perguntar isso. Então, a gente não tem que se perguntar o quanto a gente quer ganhar, e sim o que a gente quer se tornar e o que a gente quer construir. Isso é propósito. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com pessoas que precisam ouvir. Siga esse canal para ele continuar crescendo. Dê o seu likezinho lá, curta, não esqueça de curtir. Na descrição eu deixei 2 links, um da nossa comunidade gratuita lá no WhatsApp, que você pode entrar lá, que é Destravando Vendas. Você pode entrar lá, fazer suas perguntas. O Thiago faz live todos os dias, 11 horas da manhã. Quando ele não faz, ele avisa, mas é muito raro, é só salvo, muita exceção, alguma coisa de força maior. E eu deixei também, se você quiser ser nosso aluno, o nosso método Autoridade Infinita, que está com um preço super legal, super acessível, e você tem que se perguntar o quanto você quer mudar a sua vida e o quanto você quer pagar por isso. Então tá lá o link se você quer ser nosso aluno. Sucesso não é apenas chegar a algum lugar, é saber por que você decidiu ir. A gente tem que se perguntar qual é o propósito que a gente quer ter na nossa vida. Me siga para mais conteúdos como esse e nos vemos nos próximos vídeos.